uns 2h10 já, vamos dar início. Já demos aí um tempo regulamentar para o pessoal chegar. Já temos aí bem mais. Eu nem contei aqui. 15, a gente teve 7 na aula passada, a gente já está bastante melhor. Para quem eu ainda não vi, eu gostaria de dar as boas-vindas ao IFSC, que eu acho que vocês tiveram uma aula comigo na quarta, mais duas, enfim, entre quinta e sexta, e novamente hoje comigo. E vão me ver 2 vezes por semana. Isso pode ser uma coisa um pouco cansativa, mas enfim, espero que seja bom para todos nós. E a gente tá, né? Eu estou com vocês em duas unidades. Eu estou com vocês em Introdução à Sommelier, às terças-feiras, e estou com vocês em Bebidas e Cultura Cervejeira, às quartas-feiras. Vocês, eu conheci alguns de vocês, outros não. Eu gostaria de conhecê-los. E eu vou fazer um compacto do que eu falei da outra aula, tá? Quem estava sabe, naquela aula sabe que eu falo relativamente bastante. Mas sim, como eu vou dizer assim, em síntese, eu sou professor do IFSC que já tem 10 anos na área de bebidas. Minha graduação a minha formação toda é em enologia e ciência e tecnologia de alimentos. Eu passei por algumas vinícolas aí ao longo da minha formação. É o terceiro, na verdade é o quinto instituto, né? Porque né, eu entrei, eles mudaram de nome. Eu entrei em Cefet, virou instituto. Eu entrei no FIPEL, virou instituto. E eu entrei no IFSC, no IFSC, em princípio, até hoje está com o mesmo nome, se nada acontecer de errado. Não é aqui, deixa eu só anotar aqui quem entrou, que é a Giovana. E, enfim, então tem algum tempo que eu estou aí fazendo isso, que eu faço, que é dar aula de bebidas, né? Mas a parte de sommelier, eu poderia, enfim, né? Nós não temos essa parte, poderia ser da parte de tecnologia de bebidas, mas a gente vê isso muito, muito curto. Alguns acham que a gente vê demais, mas a gente vê bem curtinho, inclusive, tá? Eu sou, digamos que a prova disso. Não tem problema, Giovana, seja bem-vinda. Eu acho que você não estava na outra aula, né? Não, não tá, que bom. Eu falar na outra aula, tá? Eu sei que alguns se perderam, não tem problema. Enfim, é o que acontece aí. Eu imaginei que estava muito baixo. É Alexandre, acertei? Talvez queira Isso, falar alguma coisa. professor, boa tarde. Boa tarde. Bem, professor, ouvi agora, você comentou que teve aula na terça passada. Desculpa, na quarta. Foi eu que Ah, errei. sim. É, na quarta eu perdi essa aula também. Não tem problema, tá? Eu vi que alguns escreveram, tá? Como eu ia pôr a aula antes de escrever, eu disse tudo, antes de responder, eu disse, tá tudo bem, provavelmente eles vão entender, e a gente vai se ver na terça, eu explico, mas já tá lá, tá? Todas elas vão, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, a depender da Ok, velocidade do Google, da internet, e de eu conseguir fazer isso com alguma brevidade, né? Algumas vezes a gente tem outra coisa para fazer ali e não consegue certo. largar logo de cara. As síncronas sempre vão para lá. Depois que, assim, num tempo. Eu tento pôr no mesmo dia, nem sempre eu consigo fazer isso. Sim, mas o que eu estava dizendo, alguns não conseguiram estar na aula passada, tudo bem, não tem problema, tá lá, tá, já está no SIGA. Na aula passada, eu perguntei se todo mundo tinha acesso ao SIGA também. Se não tiver, por favor, deem um jeito nisso, porque é ali que vocês acompanham nota, acompanham o plano de ensino e tudo mais. Que é um sistema muito chato, a gente sabe disso. A gente reclama dele aí há alguns bons anos, mas é o que a gente tem. Mas, assim, ao menos ele deixa tudo lá direitinho para você. Vocês não precisam ficar indo de sistema a outro. A gente tem um Moodle também, eu prefiro não usar, porque eu acho que aí é vocês tendo que usar duas coisas, e eu acho que já é muita coisa usar uma. Então, eu prefiro o Moodle como o nosso sistema oficial, o que vai as notas e tudo mais, é o Siga, eu uso só o Siga. Então, antes de eu falar da unidade em si, queria ver alguns de vocês eu não conhecia, eu tenho aqui anotado quem vai, inclusive o primeiro deles é você, é Alexandre mesmo que fala, é isso? É isso aí. Perfeito. Eu gostaria rapidinho que vocês comentassem alguma coisa, sobretudo, né, eu gosto de saber de onde vocês são, isso é uma curiosidade minha, assim, eu faço uma estatística anual, assim, de onde são meus alunos.
como que chegaram nessa área, se já trabalham, se não trabalham, que interesse que têm, e sobretudo o que que conhecem e o que gostam ou não gostam de bebidas. Já tivemos na aula passada alguém que disse que não gosta. Pode falar, por favor. Só um pouquinho que eu perdi o que você falou, professor. Não, vamos de novo. Alguns, basicamente, de onde é, como Meu que, volume se é ficou da área baixo ou não, demais, qual é a hein? expectativa que tem, e o que que conhece e gosta de bebidas. Tá escutando a gente, Alexandre? Agora sim. Pronto, vamos lá, vou repetir de novo. Eu tinha dito que, na verdade, eu só gostaria que vocês dissessem rapidamente de onde são. Não precisa ser tão rapidamente, pode levar um pouquinho mais de tempo. Então, Que contato tem com essa área de restaurante e bar, né? Como é que chegaram até a gente? Acho que isso é sempre importante a gente saber. Que expectativas têm e, sobretudo, para mim, o que que conhecem de bebidas, o que que gostam ou não gostam. então, professor, eu já tive lanchonete, né? Como a gente já se apresentou na outra aula para os colegas. Eu tive já 5, quase 6 anos, né? Experiência com comidas, lanches principalmente, né? E um pouco também na área de marmitas, assim, que a gente servia delivery, né? E por afinidade mesmo, eu gosto muito de trabalhar na cozinha, gosto de cozinhar. Né? As bebidas aí é um desafio novo, né? Quem sabe a gente vai estar aprendendo mais em questão de bebidas, assim, mas eu espero muito do curso, né? Tô feliz em ter conseguido entrar. Eu sou de É, Caxias do Sul e estou morando aqui há 7 anos, né? E pretendo seguir carreira aí na área de gastronomia, comidas. E é isso. e teu bar era lá em Caxias ou era aqui? Aqui, Aqui? comecei Ah, lá no legal. norte da ilha, depois eu vim pro Estreito. Aonde que era no Estreito? O Estreito é em Barreiros. Ah, pô, não é impossível que eu tenha conhecido. Tinha uma época que eu comia horrores fora. É, aí perto Aí, do claro, né, Coronel Américo ali, aquele condomínio que tem. vai ficando velho, precisa comer com mais regradinho, né? Porque daqui a pouco tá com algum problema de saúde. É Mas, verdade. enfim, eu sou gaúcho também, esqueci de falar sobre isso. Opa, tem uma galera aí, né? Não, então, eu sempre pergunto as pessoas são porque nitidamente é sempre a cota de gaúcho, 50%, que às vezes varia um pouquinho ali, 45, 55, aí depois é paulista paranaense, e aí É, lá depois é catarinense. estão Sendo que tomando dos conta da ilha. catarinenses, 10%, então, 10%, quando dos catarinenses, 10% são daqui. Isso é super, super engraçado, assim, da situação da região. Beleza. Depois eu tenho a Ana Carolina. Oi, tudo bem? Tá me Oi, Ana Carolina. escutando? Estou, só pode falar. Sou a Ana, eu moro aqui em Florianópolis já há uns 3 anos. Vim para cá para cursar serviço social na UFSC. Estou terminando agora, já formo tipo início do ano. E já tive alguma experiência de trabalhar em café, em lanchonete, em sorveteria. E gosto muito de cozinhar, assim. E já tentei o técnico em cozinha por sorteio também, não consegui. E consegui agora, de restaurante e bar. Estou muito feliz também de ter conseguido entrar. E já vendi também pães, faço pães de fermentação natural, estou nessa área, assim, dos fermentados. E bebidas, gosto, assim, aprecio, não sou muito de beber, não conheço muito, mas espero conhecer agora mais. E é isso. Tem alguma que tu prefira, sim ou não? Ah, eu gosto mais de cervejas no geral, né? Mas vinho também. Tô agora aqui nesse inverno, assim, que eu aproveitei um pouco mais para conhecer vinhos, assim, mas não muito, só de apreciar mesmo. Muito bem, você é uma das metas que a gente tem. Na aula passada tinha alguém mais que era meta aí, que eu não lembro quem era. Vamos ver se quando ver o nome eu lembro. Mas vai ser a meta da, da nossa unidade, fazer as pessoas apreciarem mais vinho.
Depois da Ana Carolina tem a Aurélia, que já nos apresentamos, que já te apresentaste para a turma, então eu vou passar reto, né? Acho que, enfim, não, se alguém quiser falar de novo, não tem problema, só acho que eu não vou fazer vocês falarem de novo, de novo, de novo. Inclusive, eu errei o teu, o teu ateliê, Aurélia. Eu achava que era um e era outro. Eu tive no Ribeirão esse fim de semana e eu cuidei. Tem teu nome mesmo na frente. Eu estava achando que era o da frente do teu, mais ou menos isso. Daí eu descobri que tinha mais que um. Então eu não estive Ok. lá, como eu tinha te dito. Ah, vai ter oportunidade. Quero sim conhecer. Ah, e o Dirceu levantou a mão e já era o próximo que eu ia chamar aí para. Não que eu não o conheça, né? Mas enfim. Ah, Ah, por beleza. favor, Dirceu. Tá convidado fazendo almoço também agora, né? Daí saí eu na cozinha, vim aqui, tá cuidando do almoço e cuidando da aula. Daí, pois é, a lembrança que eu tenho do professor é naquele curso de queijos, né? Que fizemos uma ambientação de queijos e vinhos. O professor Léo. É verdade. Foi muito bom aquela experiência lá que nós tivemos, né? Daí É, agora e desde sempre, né? Desde sempre, eu via que vocês fazendo as aulas de degustação, de harmonização, essas coisas, ficava, nossa, que curso legal. E tem a parte dos cafés também. Daí, não, uma hora eu vou ter que conseguir entrar dentro do curso aí, daí fui aprovado agora. E também pertence à galera gaúcha, né, que tá por aqui. para variar, não, muito bem. Para estar sempre bem representado aqui, né? Já dá para fundar um CTG aqui, ó. Já juntou mais que dois aí, já pode fazer um CTG. Já pode fazer, não, mais que três é uma revolução. Mas, enfim. ah, depois do Dirceu, deixa eu ver que eu não lembro. Sim, o Eduardo, claro que eu lembro. Vou também passar. Se você quiser falar, pode avisar, mas não é necessário. E tem também a Elisa, que não é exatamente alguém desconhecida de mim. Eu não sei se vocês já a conheceram, Elisa. Pode fazer uso da palavra. Oi, gente. Então, eu sou de Curitiba, eu vim para cá ainda criança, para Florianópolis. Já fiz o curso de bartender, e aí é por isso que o Célio e eu, a gente já se conhece há algum tempinho. Acabei iniciando esse mesmo curso no ano passado, mas não dei continuidade por causa da pandemia, enfim. E é isso. Tenho um pouquinho de experiência ali em restaurante, mas eu sou formada, na verdade, em design e sou apaixonada por gastronomia e por bebidas, enfim. E por isso estou aqui. E, inclusive, semestre que vem tem coquetelaria. Já sabem quem vocês querem pôr no grupo aí. Vocês podem, inclusive, ficar aí fazendo o rodízio, assim, cada semana ela fica num grupo que já vai ajudar bastante aí. Eu acho que Everson não estava na aula passada. E deixa eu ver se tá, porque às vezes a pessoa cai e eu tô chamando aqui. Não, tá, desculpa, tava aqui, é que eu tava Eu tô aqui tentando sim. enxergar a letrinha. Eu não tava na Ele aula vai passada. continuar. Eu Oi, sou gaúcho desculpa. também. Eu Olha moro aí. aqui há 3 anos e eu trabalho na área de gastronomia desde os meus 15 anos. Eu sou de família que tinha bar, padaria, então sempre trabalhei na área. E mais na área assim, de atendimento. Nunca trabalhei na cozinha, sempre foi na área de atendimento, de venda, né? Garçom, barman, comin. E há um ano eu fui promovido aqui em São José a gerente de uma tratoria, a tratoria João Manjericão, aqui no Centro Histórico de São José. Sei. Então eu busquei o curso porque agora que eu preciso treinar a equipe, contratar, eu achei que eu precisava de um curso assim para poder, né, me aperfeiçoar mais nessa área, né, e ter mais como passar mais conhecimento para o pessoal. Em relação à bebida, eu conheço mais de cervejas e de vinhos eu conheço mais assim, das cartas de vinho que eu trabalhei. No caso que eu trabalhei, tinha alguma coisa de vinho nacional, vinho português, italiano. Mas profundamente eu não conheço muito não sobre vinho, também não tomo. Conheço mais sobre cervejas. Muito bem. Temos mais um aqui na meta de acrescentar as doses, não vou dizer que diárias, mas aí, enfim, semanais de vinho. O meu É. chefe, ele é bem apaixonado por vinho. A gente conversa bastante sobre isso. Eu até fiquei mais interessado, assim, mas
de tomar ainda não peguei o hábito, não. E tu tem intimidade com as cartas de vinho, assim? Da casa que eu trabalho, sim, eu estudei bastante elas, mas no geral, assim, não muito. Mais no lugar que eu trabalhei, né? Semana passada eu acho que eu falei, né, que às vezes a gente fala as coisas, mas para que precisa disso? Aí aconteceu, acho que foi no outro fim de semana, eu fui num restaurante que um ex-aluno estava trabalha, enfim. E aí veio a carta, eu olhei assim, aí tinha dois vinhos com a uva errada. Eu perguntei, esse aqui é esse aqui mesmo? E não foi de sacanagem, foi porque realmente eu tinha me interessado pelos vinhos. Sim. Aí eu lembrei que foi um aluno que disse, mas não é assim, não sei o que eu disse. Tá. Como é que é? Confie no que a gente fala, que provavelmente vai ser útil. No teu caso vai ser, eu acredito que já seja importante. Eu acho as cartas da região, no geral, muito falhas, elas têm muitas falhas. Eu olho assim e digo, nossa, elas não têm lógica, elas não têm coerência, elas não têm padrão, elas se perdem ali. E uma das coisas que eu sou bem chato aqui nessa unidade é a carta. Inclusive, é uma das atividades que vocês têm que desenvolver, como a gente já vai falar daqui a pouquinho mais. Depois vamos ver, do Everson, eu tenho, agora eu já perdi um pouco a ordem, eu acho que a Gabriele estava na aula passada, né? Então também, só se quiser falar, mas eu dispenso, já conheço. É tu que faz serviço social, é isso? Não, eu faço pedagogia. Pedagogia, tá vendo? A gente bota humanas tudo num lugar só, daí vira tudo igual, assim, né? Pedagogia, serviço social, vira tudo a mesma coisa. Deixa eu só deixar o Fábio entrar e deixa eu anotar aqui para não me perder. Nossa senhora, ficou uma rabiscalhada aqui. Muito bem. E o Fábio eu vou deixar para falar depois, né? Coitado, ele chegou assim, já vai, já vai ser intimado, é meio ruim. Depois da Gabriela, eu tenho a Giovana, que está, inclusive, já estou vendo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Giovana, também sou gaúcha. Também sou do Serviço Social da UFSC. Estou concluindo o curso também. E atualmente comecei a trabalhar faz mais ou menos um mês como atendente numa pizzaria aqui em Florianópolis, na Santa Mônica. E de bebidas, assim, eu tenho mais familiaridade com cervejas. Já fiz uma produção caseira, assim, né, para consumo próprio não de cervejas, mas de kombucha. E vinhos eu tenho pouco contato, assim, não gosto muito também. Tenho interesse, né, em conhecer mais e tal, mas não é uma coisa que faz muito parte do meu cotidiano, assim. E lá onde eu estou trabalhando tem uma carta de vinhos, que eu acho ela bem extensa, assim, para uma pessoa que não conhece, eu acho extensa. Então, tenho muita vontade de conhecer mais sobre a carta, entender mais sobre os vinhos, que eu acho que isso pode me ajudar bastante no trabalho. Muito bem, Eu tomara acho que é que isso. seja útil. E outra coisa legal, gente, assim, vocês que já têm contato, que vocês vão trazendo as dúvidas que têm. Pode ser que eu não responda na hora, que eu vou dizer, segura um pouquinho, mas certamente eu anoto ou peço, me lembra mais adiante. Eu acho que é bem importante, porque senão não tem muito sentido, né? A gente vê o programa para dizer que viu, né? Mas a gente precisa efetivamente sair daqui tirando as dúvidas que a gente tem. Depois da Giovana, eu não sei se o Guilherme tá, eu acho que ele caiu, mas também já estava na aula passada, e o Guilherme parece-me que era namorado de alguma das meninas, que eu não lembro quem é. Se eu não estou confundindo as pessoas, né? Que às vezes pode ser que eu faça algum tipo de confusão, assim, principalmente logo no começo. Ahn, Depois eu tenho. Oi, Guilherme. Acertei? Pode falar. Oi, dá para ouvir? Sim, sim. É isso mesmo que o professor falou. Eu acertei É a da Ana pessoa, Júlia. muito bem. Eu fico muito feliz quando Isso. acerto. Eu acho muito, No muito momento, inadmissível assim que a gente não saiba o que a gente está falando. Ahn, no momento ela está no trabalho, mas a aula como está sendo gravada, ela assiste depois tá, é e a por isso que Ana fica mais Júlia, é isso? E Daqui a pouco eu erro o nome aí das respectivas. Posso trazer crises conjugais, mas vamos lá. Depois do Guilherme eu tenho.
Às vezes eu não entendo a minha letra, tá, gente? Eu mesmo não entendo a minha letra, eu vou ter que conferir. Ah, não, é Itiane mesmo. Itiane, nos escuta? Oi, tô escutando. Vocês me escutam? Sim. Então, eu, na verdade, sou gaúcha também, mas moro aqui já. Ô, gente. Tem bastante gaúcho na turma. Mas eu moro aqui já faz uns 20 e poucos anos. E eu sou, na verdade, eu sou da área administrativa. Faz uns 2 anos que eu saí de uma agência de turismo. E agora eu tô abrindo um restaurante que está para ser inaugurado aí provavelmente no final do ano. E é uma área que eu não tenho conhecimento nenhum, então estou mergulhando num mundo completamente novo. Então, foi por isso que eu procurei o curso, para poder ter conhecimento, né, melhor dessa área, para poder administrar melhor aí o empreendimento. Legal. Ah, aonde vai ser o restaurante? No Saco dos Limões, perto do túnel ali. Legal. Ah, depois daí, Tiane, eu tive que fazer uns remendinhos aqui para pôr os nomes em ordem alfabética. Joaquim, é isso mesmo? Que tem um nome, um Joaquim estilizado ali. Eu achei interessante. Acertei? Tu consegue falar conosco ou tu tem. Tá, não tem problema. Não tem problema. Não sei se vocês viram que eu estou em dois lugares, né? Basicamente porque esse computador está quase se autodestruindo e eu não consigo usar a câmera e o microfone dele parou. Então eu deixo o celular projetando, aliás, o celular com a câmera e o computador para eu poder fazer o resto. Tranquilo, Joaquim. E tu és da área ou tu trabalha na área, alguma coisa assim ou não? Ótimo. Beleza. Interesse na área de banco. Tá, perfeito. Ah, hoje, hoje o desconhecido virou Kathleen. É Kathleen que fala, que eu não tenho bem certeza da pronúncia, mas hoje apareceu direitinho, tá? Hoje não apareceu como desconhecido, não. E depois tem o Lucas. O Lucas eu não estava na aula passada, né? Oi, Não. professor. Bom dia. Realmente, eu não estava na aula passada que eu tinha me confundido com as cargas horárias, eu estava bem perdido. Então, por isso eu não tinha vindo. Mas, bom, como você já sabe, meu nome é Lucas. Eu sou daqui de São José, no caso. Aí. Qual que era as outras perguntas mesmo que eu esqueci? Não, só de onde é, que você tem contato com a área, como é que Ah, chegou tá. até a gente. Então, tipo, eu tenho 18 anos. Aí, ano passado eu tinha saído do ensino médio, né, no caso. A princípio, com a área, eu só tenho contato que eu já tomei algumas bebidas por aí, mas nada demais. Vinho eu não sou muito chegado, porque o cheiro não me agrada. Então, né? Aí. E de resto, a minha ideia com esse curso é, tipo, depois de conseguir o diploma e tal, me especializar mais nessa área e, quem sabe, abrir um restaurante, um barzinho assim, ou trabalhar de barman. Seria isso. Eu suponho que tu fala pra caramba, né, Lucas? Ou eu tô errado? Aham, fui bem agitado. Eu me Ah, e se precisar, identifico. se precisar de eletricista, é só chamar, tá? Que eu trabalho na elétrica por enquanto. Muito bem. Aliás, uma das coisas que vocês mais precisam para essa área é exatamente isso, né? Falar. Não desnecessariamente, evidente, mas, enfim, ter comunicação. É por isso que eu peço um trabalho para apresentar, inclusive, não é por outro motivo. Aí eu pulei o Fábio, né, Fábio? Não, entrei agora mesmo. Não, estava anotado aqui, eu não sei o que eu fiz nos meus Ah, tantos tá, eu entrei rabiscos que eu agora. não vi. Eu não tava na aula passada. Eu sou Fábio, eu sou gaúcho. Eu moro na Palhoça há 6 anos, mais ou menos. Eu trabalho na área de hotelaria, sou cozinheiro há uns 7, 8 anos, mais ou menos. E entrei nessa em busca de novos horizontes. Se aperfeiçoar, buscar se aprimorar no assunto. Perfeito. Bom. E é isso. E depois eu tenho que conferir se são mais essas pessoas mesmo, Manuela e depois a Mariana. E a Mariana eu não tinha visto, nenhuma das duas eu tinha visto. Manuela, você está por aí? Nos escuta? Não, acho que elas caíram as duas e entrou o Nicolas, que eu não tinha visto. Já ponho aqui.
E o Nicolas nós já havíamos. Não, o Nicolas nós não havíamos conversado. Ele chegou depois. Eu acho que a gente não. Se tu puder falar alguma coisa pra gente, seria bom. Momento sessão espírita, mas tudo bem. Vamos continuar os trabalhos. Ah, gente, olha só. Eu até por formação. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas eu acho que eu não tinha falado contigo, né? Eu vi que tu tinha entrado depois e deixei para falar contigo depois na outra aula e esqueci. Mas se puder pôr aí algumas, responder aquelas perguntas, só para a gente ter uma ideia, seria bom. A gente olha, né, por óbvio, né? Por óbvio, vocação, enfim, eu diria que por. Não gosto muito da palavra vocação, mas por. Enfim, escolha de vida, é claro que eu gosto dessa unidade, é claro que é uma das que eu mais gosto de trabalhar e tudo mais. E, enfim, bom, vamos falar das coisas normais antes, tá? Deixa eu só ver se está aqui no Siga direitinho. Deixa eu aumentar a letra para vocês enxergarem. Tirar esse painel aqui. Tá, eu vou mostrar para vocês como que era o programa dela ano passado, que é a parte bonitinha. Ano passado não, semestre passado. Até porque esse cronograma ele tem um porquê de ser assim, tá? Não, ele não muda há não sei quantos anos, eu acho que se bobear uns 10 que eu trabalho aqui, mas porque a lógica dele é a seguinte, a gente sempre começa por análise sensorial. A gente tem aí alguns assuntos-chave nessa unidade, tá? E um deles, eu acho que é extremamente importante, é a análise sensorial. Por quê? Porque senão a gente faz mais do mesmo do que já tem por aí. As pessoas elas não conseguem refletir muito sobre análise sensorial. Elas acabam sempre sendo muito induzidas e acabam repetindo umas palavrinhas meio chavão, que é uma coisa que eu não gosto. Eu, particularmente, acho que a gente realmente precisa treinar, tentar se estimular e tudo mais. E por que que a análise sensorial costuma ser o primeiro assunto? No não presencial, até que não é tão grave que não seja o primeiro. Mas no presencial tem que ser o primeiro. Por quê? Porque aí vocês conseguem ir treinando efetivamente, né? A gente vai ter ali 3 aulas que a gente não experimenta nada, as 3 primeiras, que para não dizer que não experimenta nada, fica cheirando potinhos, e depois disso tem vinho todos os dias. E não tem como a gente fazer isso sem refletir um pouco sobre análise sensorial. Então, por isso que o roteiro normal é sempre começar por análise sensorial. Acho que é fundamental, a gente precisa pensar nisso. E aí depois a gente iria, enfim, né, teria mais uma aula de análise sensorial. O roteiro mais óbvio, não tem tanto problema que invertesse viticultura por enologia. São coisas independentes, complementares, mas de alguma forma independentes. Se aprender uma antes e outra depois, não é tão ruim assim. Mas a sequência natural a uva vem de algum lugar. E aí é aí que a gente fala sobre noções de viticultura. Para quem não gosta muito de química, achou, achou uma péssima pessoa para encontrar como professor. Não porque eu gosto de química, realmente eu gosto, mas porque a gente vai descobrir que acaba trabalhando muito com isso. Quando a gente fica ali pegando a tacinha e falando um aroma qualquer, ele não brota assim do além, né? Não desce um anjinho ali e põe na taça. Na verdade, ele sai de algum lugar. Provavelmente ele tem a ver com de onde a uva veio, que uva que é e como que foi feito. E essas coisas envolvem química. Vocês vão ver ali que a primeira aula que a gente tem na outra unidade eu disse que essa aula ela vale para as duas, mas a gente vai falar de fermentações ali, vocês vão enlouquecer, mas não cai em prova. Por quê? Porque aquilo ali vocês precisam saber, não ter ideia de como é que funciona, tá? É importante para a gente poder entender quando eu digo que fermentar vinho branco em temperatura mais baixa para dar mais aroma, vocês conseguem entender o porquê, tá? Ou que existe cerveja de alta e baixa fermentação, as explicações estão lá. Não é minha pretensão que vocês saiam por aí falando
quimicamente de vinho para um cliente, por exemplo. Mas é importante para vocês conhecerem, para poder entender por que a gente faz determinadas coisas na elaboração de tanto de vinho, quanto de cerveja, quanto de destilados. Mas, enfim, eu falei sobre isso para dizer que normalmente a gente começa ali por viticultura para entender por que que o solo de tal jeito é diferente daquele outro e dá resultado no vinho, por que que uma altitude faz diferença, por que que vinho de altitude ou de região fria costuma ter um tipo de característica e vinhos de região quente outras. E, mais uma vez, eu digo para vocês, né, isso tem tudo a ver com o que a gente faz pegando uma taça e degustando. Parece ser muito distante uma coisa da outra. Parece que degustar prescinde de qualquer outras coisas, mas não. Para a gente conseguir fazer isso de uma forma, não gosto muito dessa palavra porque é meio chavão, mas de fato eu uso ela aqui no sentido correto. Para a gente degustar o vinho de uma forma mais assertiva, a gente precisa ter ideia disso, tá? Vocês vão ver que tem alguns vídeos que eu ponho para vocês ali sobre algumas degustações que eu faço, inclusive sem saber que vinhos eram, e essa é né, a lógica da degustação. Tudo que eu gostaria que vocês conseguissem fazer é aquilo que eu faço. Não porque eu sou bom, maravilhoso, não é isso, mas é que aquilo de fato eu faço fazendo um uso de técnica de um caminho adequado, vamos dizer assim. E aí, enfim, a gente tem ali umas 2 aulas normais, vamos usar o termo aulas normais, de sobre viticultura. Não, eu não botei, já vou explicar o porquê que eu não botei. Tem um grande motivo, na verdade, do porquê que eu não botei. E aí depois a gente teria, né, um momento para a gente conversar. Todas essas aulas, isso foi uma experiência lá ainda do primeiro semestre do ano passado. Foi interessante não ter tanto aula síncrona com conteúdos novos. As pessoas acabavam usando isso no tempo que conseguia, porque muita gente está trabalhando, né? A gente tem aí mesmo a Ana Júlia, Ana Carolina, eu acho que está nesse momento trabalhando e, enfim, né, está fazendo um esforço para estar aqui, então a aula não ser síncrona ajuda um pouco a ter essa autonomia, não precisar estar aqui toda terça-feira. Além disso, como a gente tem problemas mil com a internet, eu achei que isso foi uma boa solução. Elas são exatamente os mesmos assuntos que eu trabalharia com vocês, elas são minhas, né? Sou eu mesmo que estou fazendo e tudo mais. Então, já era a ideia que essas partes introdutórias fossem assíncronas. Num ritmo mais ou menos bom, tá? Num ritmo de 2 horas gravadas, estourando 2h45 para vocês verem nas 4 horas de aula, porque eu sei que uns vão levar mais tempo, outros vão voltar, vão assistir de novo, vão ter que ver 3 vezes e por aí vai. Isso também era uma coisa que eu gostava, eu ficava bastante a critério de vocês. E é uma coisa que eu tenho gostado dessa época. Eu tenho feito vários cursos e eu consigo, às vezes eu não posso estar na exata hora, eu consigo ver depois e tudo mais. E a gente tem os momentos síncronos para tirar as dúvidas, para falar sobre aquilo, para retomar e tudo mais. Então, praticamente, a gente tem equivalência ao que seria aí se fosse uma aula presencial e toda ela expositiva. Mas eu estou falando da parte bonitinha ainda, tá? Vocês já vão entender o que vai acontecer. E vocês vão entender do porquê do meu desespero esse semestre com esta unidade. Aí disso a gente iria nos tempos normais para noções de enologia, que é uma parte que é a parte mais dura, de alguma forma, tá? A gente tem aquela parte de fermentações para vocês entenderem quando pegam a ficha técnica lá, porque o que é a tal da fermentação malolática, para vocês entenderem de onde saem os aromas, para vocês entenderem por que branco fermenta frio, tinto fermenta não tão frio, e mesmo por que não nessa umidade, né? Na outra, e mesmo por que tem cerveja que tem que fermentar fria, cerveja que tem que fermentar quente, por que eu não posso, por que os compostos da fermentação são importantes para diferentes bebidas, e se eu destilar tudo
A ferro e fogo, basicamente, os álcoois seriam todos iguais, e tem vários compostos de cada uma dessas bebidas que são importantes para as características dela. E por isso que a gente tem essa aula aqui. E esses vídeos aqui, que foi os que eu disse, esses de fermentação, assim, que eles estão bem mais pro lado da bioquímica, mas que são bem básicos na realidade. Mas foi isso que eu disse para vocês, olha, isso não cai em prova nenhuma, cai na prova da vida de vocês. Vocês vão acabar percebendo que com isso vocês entendem as coisas melhores. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que na aula passada, na outra unidade, eu comentei, não decorem as coisas, tá? Que decorar é esquecer dali a 2 dias. E dá um trabalho decorar também, meio cansativo. Ficar ali parece que repetindo aquela coisa assim, como se estivesse na missa. Então, tentem assimilar as coisas. E eu, às vezes, faço das coisas não tão fáceis e diretas exatamente para que a gente consiga fazer uma linha de raciocínio. Nem que eu tenha que voltar, nem que eu tenha que perguntar, nem que eu mesmo tenha que responder as minhas perguntas e perguntar na outra aula e ver se vocês conseguem fazer isso. Eu acho que é importante que a gente trabalhe desse jeito. É para isso que existe a educação, né? Não é para a gente ser uns papagaios. Mas, enfim, a gente veria noções de enologia, e a parte de vinificações também, amadurecimento e tudo mais. Então, como é que faz vinho branco, como é que faz vinho tinto, como é que faz espumante, aquela coisa toda. E quase sempre tem alguns materiais suplementares que eu ponho, vocês vão ver que eu acho que eu deixo isso super à vontade para vocês usarem ou não. Os básicos são os vídeos e o slide respectivo ou o material escrito respectivo. O resto, podem fazer o uso que desejar. Aí nós teríamos mais um momento para nos encontrarmos, né, tirar as dúvidas sobre a enologia, sobre vinificações. E começaríamos um bloco de trabalhos, tá? Que é um trabalho que vocês vão ter para falar sobre países, sobre regiões e países, na verdade. É países e regiões vitivinícolas mais conhecidas. Começaria com a América do Sul, que não vai ter para vocês, vai ser eu que vou fazer essa aula, por motivos estratégicos, vocês já vão entender o porquê. E aí depois vocês teriam aí, sempre nessa sequência, França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Vocês só não vão ter o grupo da América do Sul. E a América do Sul equivale a um país porque a América do Sul tem bem menos complexidade que a França, por exemplo, que é um único país que tem muito mais coisa muito mais detalhezinhos e mais dificuldade. Mas a América do Sul vai ficar comigo e vocês já vão entender o porquê. E aí, na sequência, vocês teriam ali cartas de vinhos e harmonizações. Serviço do vinho, que também é uma aula assíncrona, porque ano passado a gente gravou no campus para poder fazer uma aula mais real, porque senão era eu fazendo em casa, em cima da mesa de trabalho, era uma coisa horrorosa. Então hoje a gente tem as aulas bonitinhas, gravadinhas, e que em breve devem estar em Libras também, tá? Eu acho que era uma coisa que eu sempre quis fazer, eu acho que a gente precisa conseguir dar aula para todo mundo. Aí nos encontramos mais uma vez para tirar dúvidas e iríamos para as avaliações e para o encerramento. Mas este era o cronograma ideal, tá? Este era o cronograma ideal das aulas em atividade não presencial, tá? E o que aconteceu? A gente tem 20 aulas de 4 horas, né? 80 horas. Até a gente voltar de férias, acho que foi, eram 20 aulas. E a gente descobriu, no andar sendo do jeito mais duro possível, que a gente precisa terminar o semestre 2 semanas antes. 2 semanas antes são duas aulas de 4 horas, né? 8 horas. E que esta unidade não começou na primeira semana. Então, vocês têm, na verdade, mais 4 horas que ficaram enroladas aí, que são 12 horas. Aonde que entram essas 12 horas? Elas são espalhadas um pouco a cada dia.
E literalmente é isso, elas são espalhadas um pouco a cada dia. Elas foram postas de 2 em 2 horas em outros dias normais. E vocês imaginam que delícia que é ter 6 horas de aula direto, né? Só que, se vocês vissem aquele cronograma, vocês vão entender que a gente não vai levar 4 horas em apresentação de trabalhos. E essas 6 horas que eles acabaram alocando lá nas últimas aulas, só para conseguir, enfim, fechar o cronograma, eu conversei com o coordenador e disse, olha, a gente pode mudar isso? Pode, porque não faz sentido tu deixar mais carga nos lugares que precisa de menos. Enfim, a melhor coisa que eu consegui para vocês, tá? E ontem eu fui dormir até mais cedo, porque eu olhei, mexi nisso aqui e disse, puta merda, não gostei. Mas não tenho o que fazer. Vamos lá. É esta sequência aqui. Deixa eu pôr aqui para vocês. A gente teve hoje, e já começou hoje, assim, mas fiquem calmos, fiquem tranquilos. A gente teria hoje 6 horas de aula, mesmo que fossem 4, seria, né, uma parte síncrona para a gente conversar sobre o funcionamento e depois a gente teria os vídeos, mas seriam de análise sensorial. Só que aí tem umas coisas engraçadas, por exemplo, as aulas de sábado elas têm que ser assíncronas. Eu acabei de botar uma aula, acabei de perceber que eu fiz bobagem aqui. Eu só tenho que inverter serviço por... Não, tá tudo certo aqui, gente. Não fiz tanta bobagem. Deixa eu inverter aqui para vocês já verem isso. É que eu tava com a cabeça tão de um tamanho... Assim, é muito... Enfim, porque enquanto eu vou fazendo isso, o que eu queria dizer para vocês é que eu, antes de tudo, eu sou educador, né? E eu sei que o tempo pedagógico ele é um pouco diferente do tempo administrativo. 4 horas, se eu vou, enfim, escrever, ler ou me deslocar, não faz diferença, são 4 horas, mas 4 horas posso trocar, se eu juntar 4 com mais 2, dá tudo certo, se eu continuar caminhando, lendo, o que for. Para o tempo pedagógico, isso não funciona bem assim, tá? Não funciona, é só trocar, enfim, 3 aulas de 4 horas por mais 6 de 2 horas mais por dia. É um horror isso. É um horror. A gente sempre se planeja pensando que a gente leva 4 horas numa aula. A gente corta e faz recortes em assuntos pensando nisso e tudo mais. Mas nós não temos esta opção, infelizmente. Então, gente, a melhor coisa que eu consegui desenhar para vocês, até para dar conta das aulas síncronas não serem sábado, como eu acabei de fazer um errinho aqui, e a gente conseguisse encontrar para intercalar aulas assíncronas e para deixar essas 6 horas a cargo de vocês, e vocês decidem se é 6 num dia, nunca é 6 de conteúdo, vamos lá, tá? Sempre é ali 50%, 60% desse tempo, porque eu entendo que vocês vão parar, vão escrever, vão escutar, como é preconizado efetivamente em educação à distância. Mas, de fato, o cronograma melhor que eu vi para vocês. Começar com viticultura, porque vocês têm duas aulas que seriam... A gente juntaria isso aí, em 6 horas a gente veria viticultura, seria mais ou menos isso, e depois teria, em 8 horas, desculpa, teria mais 4 para a gente conversar. E aí, então, hoje a gente começaria com cultura, a gente termina, a hora que a gente encerrar, a gente não tem pressa para acabar esse momento que a gente está tendo, a gente encerra e eu passo os vídeos para vocês. E aí o Eduardo tinha perguntado quando que isso, se eu ia passar os pouquinhos, eu ponho tudo uma vez só, eu só não quis, essa frase foi terrível, desculpa. Eu acabo pondo o conteúdo, né, de uma única vez, eu só não fiz isso porque eu realmente achei que era melhor conversar com vocês antes. Ia ficar tão bizarro e tão estranho, e aparecer umas aulas de 6 horas que vocês não saberiam de onde saíram, eu disse, é melhor conversar com eles antes. É a soprada, né? Foi literalmente isso, né? Enfim, mas aqui o cronograma que eu melhor consegui ver para vocês, tá? Viticultura seriam 2 aulas de 4 horas e uma aula para a gente conversar.
e dá assunto, tá? Então, realmente dá assunto. E aí, o que que eu imaginei? Hoje a gente encerra, faz aí a primeira parte, eu vou deixar os vídeos indicados para vocês. Termina na próxima terça e a gente já se encontra de novo para a gente tirar as dúvidas sobre viticultura. Acho isso bom, acho isso péssimo, mas volto a dizer para vocês, tá? Não é uma escolha nem minha nem de vocês. Ah, e só para deixar vocês a par do porquê que está sendo assim, porque apareceu uma portaria, um negócio qualquer, dizendo que a aula tem que acabar, para equalizar esse tempo de pandemia, a aula tem que acabar até março. Em abril começaria um semestre normal, vamos dizer assim. A Giovana perguntou se a gente tem aula assíncrona até às 18. Na verdade, em tese, seria melhor ter começado assim às 13 e acabar às 19. Mas esse tempo é de vocês, tá? É bem tranquilo em relação a isso. Enquanto a gente não combinar um horário para a gente estar junto, vocês podem fazer como vocês preferirem, tá? E assim, eu volto a dizer para vocês, eu sei que trocar o conteúdo de 4 horas para juntar com o outro e virar um conteúdo de 6 horas é um horror, tá? Eu tenho plena ciência disso, mas não temos outra alternativa além dessa. Eu não estou rindo porque eu estou achando engraçado. Não, fica tranquilo, Giovana. A gente vai conversar aqui e eu já vou e eu já dispenso vocês para a parte assíncrona, não tem problema nenhum. Aliás, Giovana, por situações como a tua que eu tenho preferido nesse período, as aulas assíncronas, exatamente porque as pessoas conseguem. Algumas turmas não gostam muito, mas a maior parte das pessoas, sobretudo as do setor, elas fazem um esforço no normal para estar ali no presencial. E elas atrasam, e elas saem mais cedo. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, deixando as coisas mais ou menos no tempo das pessoas, eu acho que é melhor. Gostar, a gente gosta de sala de aula. Eu acho que isso tanto aluno como professor. A gente gosta de estar lá, de repetir a mesma coisa todos os anos, que é diferente. Todo ano tem, enfim, a turma é outra, o ritmo é outro, e por aí vai. Mas, né, parece que a gente se encaminha para isso no ano que vem. Enquanto isso, a gente está nessa situação. De fato, eu achei que as aulas assim nos davam mais liberdade para vocês. Mas voltando aqui a falar do sofrimento em si, tá? Então, aparentemente, o que eu vou fazer? Só cuidem uma coisa, cada linha que aparecer no SIGA, normalmente era uma aula. Se eu fizer isso, o SIGA é um negócio super burocrático, tá? Para eu conseguir, por exemplo, transformar 2 aulas em uma, eu tenho que refazer tudo. Isso aí leva, assim, ó, com segurança uns 2 dias, porque ele é lento, tem que adicionar arquivo por arquivo. O que eu vou fazer, prestem atenção na data que diz ali, tá? Ou na instrução que eu der, veja tais e tais, imaginando que seja para tanto tempo. Não vai ser cada linhazinha uma aula, porque senão, assim, ó, esse plano só fica pronto para vocês na semana que vem. Literalmente é isso. E se eu mexer nele, tá, não posso lançar uma aula por vez? Não, se eu lançar uma, ele não me deixa exportar de novo ou faz uma confusão. Então não adianta. Hoje eu saio da aula e faço isso aqui, tento fazer isso do melhor jeito possível, tá? Enfim, vai ser uma overdose de conteúdos, tá? Eu tenho noção disso, mas mais uma vez eu digo, não tem muito para onde a gente correr. A gente vai começar com viticultura, então a gente encerra esse momento, vocês vão ter, eu vou pôr o vídeo como notícia, tá, gente? O caminho, o link dos vídeos, porque aí eu não preciso mexer no plano, porque como eu disse para vocês, se eu mexer, eu tenho que mexer em tudo uma vez só. E ele exporta errado, é bem chatinho. Então, eu vou pôr uma notícia dizendo, ó, os vídeos da aula de hoje e da próxima, que daí, enfim, se alguém quiser adiantar, alguma coisa assim. Mas assim, eu acredito que hoje eu consiga já mexer no plano e deixar direitinho. Começamos por VIT, a gente, então, encerra a aula, encerra o momento síncrono, temos vídeos para assistir. Na próxima terça, a gente começaria com a parte assíncrona e teria uma parte síncrona, que seria uma tarde toda. Eu gostaria que vocês vissem os vídeos antes da aula, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas para a gente poder conversar com mais propriedade sobre eles. E aí a gente marca, eu acho que a gente mantém a mesma hora,
porque eu acho que é melhor para todo mundo, tá? A síncrona vai acontecer às 14 horas. Mas isso vai estar tudo lá no Siga direitinho, tá? Só para eu não, para vocês terem uma noção. Porque, como eu disse para vocês, a gente juntou duas aulas de 4 horas com conteúdo de viticultura, mais uma de 4 horas que era realmente a gente conversando e tirando dúvidas. Isso leva bastante tempo. A gente condensa as dúvidas, a gente tem que rever coisa, então quase sempre vai às 4 horas mesmo, tá? 14 horas é o horário, eu até vou pôr assim para não botar. Mas, enfim. Aí de vídeo a gente tem uma aula no sábado, e veja só que o nosso cronograma tá assim, ó, maravilhoso. Além de 6 horas, ele tem as aulas condensadas, assim. Sábado aí eu deixo vocês com a primeira parte de enologia. Depois eu passo na terça também, vai ser assíncrona. E na outra terça também, dia 16, assíncrona. A gente se encontra 4 semanas depois com uma aula de. Aí graças a Deus, acabam as aulas. Ah, não tem uma ainda de 6, é verdade. Tá certo isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. E a gente se encontra e, enfim, fica mais uma tarde inteira conversando sobre as dúvidas. E certamente revendo coisas, porque quando a gente faz as coisas numa velocidade um pouquinho maior do que elas deveriam ser, eu sei que a gente vai acabar, enfim, revendo, tendo que rever algumas coisas. Aí depois disso a gente vai ter, infelizmente, a gente está lá no fim de novembro, a gente tem mais uma aula de 6 horas, e essa é toda síncrona, e essa aí vai ser um horror, assim, né? Vocês me enxergando por 6 horas, imagina que maravilha que vai ser. A gente provavelmente vai fazer 3 blocos, tá? Mas isso a gente vai descobrindo ainda como é que vai ser. Provavelmente vai ser isso. A parte boa é que ano passado ela foi uma aula de 4 horas, e é bastante assunto para 4 horas. A de 6 vai mais light, eu acredito. E aí, graças a Deus, acabamos com as aulas monstras, tá? Com as aulas Frankenstein, porque elas passam a ser todas com 4 horas. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter uma aula síncrona comigo, América do Sul. Tirei o assunto, porque eu também tenho a impressão que a turma de vocês não é muito grande. Então, quanto mais assuntos eu deixar para vocês formarem grupos, menores são os grupos, e, enfim, entendo que isso dificulta. E tem um detalhezinho. Se eu começasse com aula em grupo, vocês vão reparar que a gente começaria aqui. Eu acho que eu podia aumentar um pouco essa letra, né? Desculpem. Se bem que ela já tá meio grandinha. Eu fiz porcaria, pera aí, é que eu não enxergo aqui, gente. Não, tá em 170 já, eu tô exagerando. Pronto, mas vamos lá. Vocês vão ver que aí tem uma questão até de isonomia com os grupos. Se eu começasse os trabalhos em grupo esse ano, um grupo ia ter bem menos tempo, ou 2 no máximo, e o resto ia ter as férias inteiras para fazer seus trabalhos. Puta, isso aí seria, obviamente, um pouco, vou dizer que necessariamente injusto, mas assim, bom, quem tem 4 meses para fazer 3, estou exagerando, 2 meses para fazer um trabalho é uma coisa, quem tem 1 mês é outra, sabe, que é diferente. Então, a gente vai fazer, e foi uma coisa que eu mudei um pouquinho, a gente faz uma aula, mais uma aula síncrona para a gente tirar as dúvidas gerais, e a gente faz uma avaliação. Essa avaliação não vai cair a parte das regiões. Não gosto de fazer isso, porque eu acho que isso é uma informação importante para vocês, mas foi a forma melhor de conseguir remediar esse semestre assodado que a gente está tendo aí por questões burocráticas. E aí sim, aí ano que vem a gente volta basicamente com as apresentações de trabalho, já na primeira aula, então vocês vão ter que ser disciplinadinhos, porque não vai deixar para a semana que vem, a gente volta em 1º de fevereiro com a apresentação dos grupos, e a gente encerra, e aí no encerramento eu vou deixar para fazer a correção, vocês vão ver que a última coisa que vocês vão fazer esse ano
É uma avaliação, veja só, um presente de Natal. No dia 21 de, eu nunca dei aula até tão tarde assim, acho. No dia 21 de dezembro vocês vão fazer a avaliação, eu corrijo e tudo mais. E aí lá no fim do semestre a gente corrige ela e fala sobre os problemas que aconteceram, ou enfim, espero que não aconteçam problemas, mas às vezes as pessoas leem o que a gente escreve de um jeito errado. Olha que eu leio a avaliação, digo, olha, isso quer dizer isso, quer dizer isso. E a gente encerra a unidade. Estou feliz com esse cronograma, não, mas é o que, basicamente, o que a gente conseguiu, tá? Mas vocês conseguiram entender que eu passei análise sensorial, como a gente não vai degustar, eu passei para depois, até para aproveitar os tempos aqui, porque daí a gente consegue ter uma aula síncrona para falar sobre viticultura, né? Vocês veem o assunto de modo assíncrono, a gente tira dúvidas na semana que vem, já na semana que vem, veja só, porque a aula de 6 horas é isso aí, né? Dá 12 horas de aula, 2 horas, que seriam 3 semanas. Sábado vocês têm um descanso de mim, aí eu bem por isso deixei, né, um momento assíncrono para sábado. Aí no assunto de Eno, a gente vai ver ali Eno e análise sensorial também assíncrono e nos encontramos numa aula para botar em dia as dúvidas de tudo isso. E aí depois em cartas, que é síncrona, América do Sul, que eu acho que é síncrona, não sei, eu tenho vídeo pronto, mas eu acho que eu gostaria de fazer essa síncrona. Tem coisas que eu prefiro, que realmente para mim são melhor, é melhor de fazê-las, enfim, de modo síncrono, mas ainda vou decidir. Assunto, assunto previamente gravado sobre isso eu tenho, mas talvez eu queira fazer ela síncrona. Enfim, isso vai estar claro até o momento da aula com alguma antecedência. Aí depois é sábado de novo, aula de serviço, essa seria assíncrona de qualquer jeito. Nós encontramos para tirar as dúvidas do pedaço que a gente vai ver do semestre, faz a avaliação escrita, que não vai ter a parte das regiões, só América do Sul. Como eu vou falar, eu vou deixar América do Sul. Acho que ainda é uma ajuda, do ponto de vista assim, de trazer vocês para pensar sobre as questões, características principais da América do Sul. Aí a gente faz a avaliação e vai para o Natal, que já vai ser na semana do Natal, inclusive. Sim, acho que o Natal vai ser no fim de semana. Eu tenho alguma certeza que vocês devem ter ficado bem assustados com esse cronograma, mas eu não me assusto com o susto de vocês, porque eu fiquei assustado com ele ontem já, assim, já fiquei assustado antes que vocês, e, enfim. Mas volto a dizer para vocês, eu não vejo outra forma de a gente. Posso até abrir agora para vocês darem sugestões, mas todas elas a resposta vai ser não, porque não pode aumentar o semestre, não. Não pode trocar o dia da aula, não, porque depende do cronograma de outro, né, dos outros professores e tudo mais. Não pode. Provavelmente não. Muito provavelmente a resposta vai ser não. E volto a dizer para vocês, né? Sabe que isso é uma coisa, é um jeito ruim de tratar conteúdos. Eu acho que é muito pesado deixar um blocão enorme com uma aula de 6 horas. Eu, dividindo uma experiência minha como aluno, né? O meu orientador, por exemplo, ele adora aula condensada. Eu acho um horror, né? E eu fiz uma disciplina com ele no doutorado que eu achei um parto, porque era um pouco pior do que isso, tá? Era manhã e tarde, uma semana inteira. E, meu Deus, gente, tem uma hora que tu não tá escutando. Tá ali, assim, eu era o que tinha que pegar o vídeo depois e ficar olhando. Às vezes eu nem olhava a aula, porque eu sei que eu não estava com cabeça aí de noite, enfim, fazia o meu horário. Só ia lá para ele dizer que a gente que estava lá, né? Mas enfim, então, eu digo isso porque eu sei que não é ideal, mas é o que nos foi imposto, de fato, tá? Se vocês querem falar alguma coisa assim nesse momento solene, quase que fúnebre. Ô, professor, as aulas vão ficar gravadas para a gente assistir mais tarde, em outro horário? Sim, Porque, sim, sempre assim, ó. Sempre que for síncrona, fica gravada. Eu ponho na primeira hora que eu conseguir. Sempre que for assíncrona, já vai estar lá no SIGA no respectivo dia de aula, tá? entendi. Porque eu Só não vou não estão. conseguir, Oi, pode falar. eu não vou conseguir assistir 4 horas e nem 6 horas, porque eu trabalho às 4 horas da tarde. Então eu teria Tá. que assistir o final da aula em outro horário, né?
Tá. Não, mas é bem importante assim que vocês tenham noção disso, tá? Que vocês vão fazer o horário de vocês. Beleza. Não tenham bem clareza disso, tá? Vai só fazer o horário de vocês. O que eu tentaria? Tentem sempre ter assistido as coisas até a gente se encontrar para tirar dúvidas. Porque, enfim, né? Para a gente ter o que levantar, tá? Diga, Alexandre. Ah, liberei aqui. Ô, professor, seguinte, na aula de quarta você chegou a gravar, né, e colocou aí na página da Já tá SIGA. lá. Eu não consegui achar, não sei se foi só eu, mas eu tive dificuldade de Já estar. te mostro aqui. Deixa eu só trocar aqui, que eu já projeto e já te digo onde é que tá. Que daí não adianta Eu nenhum. só- Não, cadê 2021, 2? Aqui. Já te mostro. Obrigado. Ela tá aqui, ó. A gente tinha o conteúdo normal dela, enfim, o que estava posto nela desde o começo eram esses materiais aqui. Quem não viu vai se apavorar, mas lá no vídeo eu estou dizendo que eles são. Aqui, eu acho que agora apareceu para todo mundo. Essa era, digamos que a programação normal, e esse montão de material aí, tá no vídeo eu explico, né? E quem estava na aula sabe que vocês não são obrigados a ler, são apenas materiais que eu acho bom e que deixo à disposição. O semestre inteiro, no caso, né? Isso. E aqui tá, ó. Ela ficou no fim daquela primeira aula. Aqui tá a primeira parte, aqui tá a segunda parte. Ah, ficou bem no fim do conteúdo? Isso. Que ela fica na ordem, vamos dizer assim, de acontecimento. Postagem, é. E toda aula que eu fizer, essa de hoje, por exemplo, eu encerro, e assim que o Google, e hoje de tarde eu consigo fazer isso, então assim que o Google mandar ela para mim, que às vezes demora um pouquinho, eu já consigo deixar salva e já disponibilizar. Ok, obrigado. Diga, Lucas. O professor, queria saber sobre as avaliações, como elas funcionam e, tipo, como que é o sistema de notas delas. Tá, posso. Eu tava na dúvida se eu falava disso hoje ou não. Eu tava, já ia, inclusive, o próximo tópico era esse. Não sabia se eu já falava do trabalho ou não. Tá, deixa eu só vou ter que voltar aqui na outra unidade, só um pouquinho, que eu já faço isso e já falo sobre isso. Fui no lugar errado, só um pouquinho. Olha só, eu escrevi. Ixi, deu problema no Siga. Eu vou tentar atualizar aqui para vocês. Eu acho que espero que ele funcione. Para variar, o Siga também é uma coisa que nunca cai, tá? O Siga é bem comum, é bastante comum ele cair. Pronto, voltou. Obrigado. É só, às vezes ele é só para assustar. Pronto, a gente vai ter aqui, ó. Isso aqui depois vai estar no plano de vocês. Esse aqui é o do semestre passado. Vocês têm 2,5 pontos para a apresentação das regiões, que daí eu só vou mostrar como é que está distribuído e depois eu falo o que é cada uma, tá? Vocês têm 2,5 pontos para a apresentação das regiões. Só parece bobagem o que eu vou dizer, mas às vezes as pessoas se perdem um pouquinho, né? Quer dizer que se vocês acertarem se vocês tirarem nota máxima nesse trabalho, vocês vão tirar 2,5, né? Não é que vocês tiraram 2,5 de 10, né? 10 aqui equivale a 2,5. Vocês vão ter 2,5 pontos para a carta de vinhos, vocês vão ter 3 para avaliação escrita, e 2 é isso que a gente faz aqui, tá? Nos encontros síncronos, participar, de tirar as dúvidas e tudo mais.
essa é a parte mais subjetiva de avaliação, efetivamente, porque não faz muito sentido fazer uma tabela, assim, tipo, quantas aulas foi, quanto falou 10, falou 5, não faz. Isso aí, na verdade, é eu percebendo as pessoas na aula, tá? E por isso que eu incentivo vocês a participarem, porque, de fato, a gente percebe quem está chegando onde a gente gostaria à medida que pergunta, tira dúvidas e tudo mais. Aconteceu de alguém chegar numa avaliação e escrever uma coisa que era impossível, que eu disse, meu Deus, você não pode sair dessa unidade sem saber disso. Então, nessa última avaliação aqui, é eu olhando para vocês, não porque você é legal, você é chato, mas, enfim, pensando em vocês, enquanto alguém que percorreu uma unidade que tinha que sair com determinados conhecimentos, como é que fez? Conseguiu? Tirou suas dúvidas, não conseguiu, mas tampouco participou, porque uma coisa é, né, a gente ter dificuldade e, enfim, chegar até o fim do semestre com dificuldade, outra é a gente sequer expressar dificuldade, aí a gente, às vezes tem gente que vem todas as aulas e que nunca fala nada, e não adianta, né, a gente está aqui para trocar, enfim, experiências, conversar, tirar as dúvidas. E, aliás, é uma coisa que eu sempre digo para vocês, é não deixem a dúvida, não deixem a dúvida passar e nem deixem para depois. Quando a gente junta uma mais outra, chega lá na frente, a gente já se perdeu por completo, tá? Então, tirem as dúvidas de vocês. Anotem aí, quando tiver uns momentos assim, podem alugar ali, eu vou falar 1 hora tirando minhas dúvidas, não tem problema. É porque as dúvidas de um provavelmente sejam dúvidas de alguns outros, tá? Então, só retomando aqui. Então, tem essa avaliação que é, digamos, o andar de vocês no semestre. Tem essa apresentação das regiões, a carta e a avaliação escrita. A apresentação das regiões, deixa eu voltar aqui. Que ele vai querer baixar, não vai resolver muito. Não, mais fácil eu falar com vocês sobre isso. Bom, vamos começar pela avaliação escrita. Avaliação escrita, no caso de vocês, não vai ter as regiões da Europa, tá? Vai ser só a América do Sul, porque vai ser o que eu vou conversar com vocês, que aí a gente consegue deixar todo mundo igualzinho para apresentar o trabalho no ano que vem, na continuidade do semestre. Todo o conteúdo, assim, se eu falar nela agora, não vai ajudar muito vocês, tá? Porque o assunto provavelmente seja muito abstrato. Então, mais adiante eu posso falar com mais clareza. Mas, de alguma forma, o que eu preciso que vocês entendam desses assuntos? Características de clima e solo que trazem, tipos de clima e solo que trazem determinadas características no vinho, sempre tem questões sobre isso, sabidamente. Métodos de vinificação, como é que faz vinho branco, tinto, rosé, normalmente eu peço que vocês, e essa questão eu não faço nem muito mistério, basicamente peço para que vocês descrevam algum tipo de vinificação. Às vezes eu escolho, às vezes eu deixo que vocês escolham, mas ter uma ideia de como se faz o vinho é fundamental. E não tem nada a ver com enologia, tem a ver com sommelier, tem a ver com a gente conseguir entender por que, por exemplo, um vinho menos clarificado, branco, tem aroma mais pesado do que um vinho mais clarificado. E aí tem detalhes técnicos que a gente tem que saber para poder pegar a taça e dizer, olha, parece que esse vinho é bem clarificado e tudo mais, tá? Que mais? Depois disso, a gente passa para a parte de regiões, não vai ter, não serão todas, né? Provavelmente eu incluo alguma coisa de serviço. Eu quase nunca incluo serviço, eu entendo que vocês acabam fazendo na prática nas outras unidades, e enfim, a gente acaba mais percebendo, e mesmo quando é presencial, né, serviço é uma coisa super como que eu vou demonstrativa, a gente não tem 30 garrafas de vinho para cada um abrir uma e por aí vai. Então eu acabo deixando para, enfim, pensando que vocês acabam
acabam conseguindo fazer isso nas outras unidades. E mais adiante é melhor eu conversar de novo sobre, porque agora também eu vou ter que repensar ali, né? O que que eu vou pôr, o que que eu não vou pôr. Se eu falar agora, vocês vão ser capazes de eu deixar coisa de fora, e depois vocês vão me cobrar que faltou alguma coisa. Mas a avaliação é isso aí, tá? Vai ter algumas perguntas que vocês escrevem, outras que vocês marcam. E vou te dizer que às vezes as pessoas se perdem mais nas que marcam do que nas que escrevem, porque às vezes não lembram, né, Professor, acabam, só um momentinho, acabam se perdendo um pouco, imaginando que vai ser mais fácil só botar xizinho, coisa e tal, e não é bem isso, né? Uma pergunta de marcar tão bem elaborada, ela é tão complexa quanto uma de pedir para vocês escreverem, tá? Então, da avaliação, mais adiante a gente conversa sobre exatamente o que vai cair, mas é uma avaliação mista, escrita, que eu mando para vocês, individual, que na prática acaba sendo com consulta, porque eu não vou ficar vendo e perguntando se vocês estão fazendo ela com consulta ou não. E mais adiante também eu falo sobre isso. E o fato de ela ter consulta às vezes atrapalha. Por quê? Porque as pessoas imaginam que não precisa estudar. E imaginam, inclusive, que o Google responde tudo. E aí vem respostas que eu digo, gente, isso não faz o menor sentido. Tá? Mas a gente vai falar sobre ela mais adiante. Diga, Alexandre. Só uma duvidazinha, coisa. Talvez alguém tenha mais a mesma curiosidade. O que o significado de sommelier? O que seria? O significado de sommelier, na verdade, era o carroceiro dos nobres franceses. Era o cara que a história toda de provar vinho, ela começa numa loucura, efetivamente, né? Num tempo em que o poder era disputado da forma mais estranha, mais rústica possível, e que aquela carga de vinho poderia estar envenenada. Então, na verdade, era o algoz ali que ia lá, provava, se ele ficava vivo, estava tudo bem. O nobre podia tomar. Tudo que ela vem de some, que seria uma carroça que eles usavam para carregar mantimentos, inclusive vinho. E quem provava o vinho era o carroceiro. Né? Que as vidas nobres sempre valeram mais que as vidas quaisquer. Certo. Obrigado. Mas é basicamente isso aí. Agora, uma pergunta interessante, que às vezes as pessoas confundem. Nos vídeos aconteceu isso, porque as pessoas que editavam não entenderam bem, né? O que estuda o médico? Qual é a faculdade que ele faz? É uma pergunta Medicina. boa. Medicina. O que estuda o sommelier? Qual é a área que ele estuda? Sommelierie. E às vezes as pessoas batem um pouco de cabeça aí. Até porque, por exemplo, o feminino de sommelier é sommelier. Daí as pessoas veem sommelierie, acham que é sommelier, e bota acento onde não tem, e bota letra dobrada onde não tem. Tá? Então só não confundam as coisas. Sommelierie é a área. Na França, por exemplo, eles têm bem claro isso, né? A área de estudo do sommelier é a sommelier. Tu não faz curso de sommelier, faz curso de sommelier, e você sai de lá um sommelier. Assim como o médico não faz curso de médico, ele faz medicina. Foi uma certa briga que a gente comprou aqui, porque, por exemplo, a ABS diz que é curso de sommelier. Eu detesto dizer que é curso de sommelier, acho que é um erro, assim, acho que é meio até desconhecer a área. Inclusive existe, tá? Não tem palavra em português para isso. Tem. Deixa eu tirar a projeção aqui, gente. Eu acho que. Não, deixa assim que eu acho que eu vou precisar. Tem. Aí tu imagina eu dizer assim, né? Introdução ao escansionismo. As pessoas iam achar que era tortura, que era qualquer coisa assim. A gente não tem. Em Portugal eles até entendem a palavra escansão. No Brasil não entende. E aí seria uma loucura. Até porque, assim, a parte da nossa estratégia aí, igual foi quando a gente chamou uma unidade de bebidas e cultura cervejeira, quando botou o sommelier no meio, era para um pouco chamar atenção, para as pessoas entenderem o que elas vinham fazer no curso. Até porque a grade anterior era bem pouco atrativa, era basicamente em termos de bebidas, né? Tinha muito pouco.
E hoje a gente tem basicamente 30, 30 e 30, né? 30 gerais, 30 bebidas, 30 não, né? 30, 30, 30 é 90, mas vocês entenderam, né? Basicamente em partes iguais as diferentes áreas entre os dois semestres. Entre os dois semestres. Falei da avaliação, tá, gente? A avaliação mais adiante eu consigo dar mais detalhes para vocês. Até porque eu vou ter que mudar o número de questões, ter que tirar algumas, e aí tem que aumentar Ixi, isso aí vai dar um. Enfim, mas é o que nos resta para esse semestre um pouquinho diferente. Depois disso, vocês têm. Deixa eu abrir aqui. Eu pretendo repetir essas coisas, tá? Eu acho muito confuso falar numa aula só, mas eu pretendo repetir. Só gosto de deixar vocês avisados que vocês têm algumas coisas para fazer. Onde é que tá isso? Só um pouquinho. Cada carta eu achei. Vou só abrir aqui, gente, que eu já. Problemas com o conteúdo, sério? Que maravilha. Ah, o pendrive acabou de desconectar aqui. Esse computador, assim, ele tem sido muito legal para mim. Eu tirando mais uma duvidazinha, não é Claro, vai dúvida, falando. né? Mas é uma curiosidade. Qual é a diferença do sommelier pro enólogo? É uma pergunta interessante, sobretudo para a primeira aula. Tu tem alguma ideia de resposta ou tu não tem suposição nenhuma? Eu acredito que o enólogo ele trabalha especificamente com vinhos, né? Ele tem um trato mais fino com vinhos, né? Na verdade, um faz, né, um fazer de cultivo até venda de vinhos, né, que é enólogo, que tem toda uma formação bastante, que versa bastante na bioquímica e tudo mais, para elaborar vinhos efetivamente. E todo vinho, no caso, o cuidado, né? Visitar as vinícolas. Isso, escolha de terreno, cultivo, técnicas de elaboração, enquanto o sommelier é um profissional da área de serviço de bebidas. Na verdade, não só de vinhos, tá? Tanto que vocês, talvez quem tenha visto o projeto do curso, viu que a gente tem ali a possibilidade de pedir a certificação de sommelier, que ela é menor do que o curso técnico todo, mas foi outra coisa que a gente fez também na época, pensando que os empregadores nem sempre entendem o que é uma coisa e o que é outra. A gente entendeu por um papelzinho mais, desculpem pelo termo papelzinho, mas efetivamente é isso, papel dizendo que vocês enfim, tem a certificação de sommelier, talvez tenha mais impacto do que como técnico em restaurante bar. E, enfim, é um profissional do serviço de, eu falei sobre isso para dizer que é um profissional do serviço de bebidas. Para vocês pedirem aquela certificação, por exemplo, vocês não têm que ter só essa unidade, vocês têm que ter bebidas, além de algumas outras, vocês têm que ter bebidas de cultura cervejeira, que é um erro no Brasil. A gente costuma achar que o sommelier é um profissional só de vinhos, mas na verdade é um profissional da área de bebidas. Peraí, gente, deixa eu achar aqui de novo. Eu não consigo muito bem fazer. Tem no projeto do curso, tem no site do IFES que tu consegue localizar. Aqui, deixa eu abrir de novo e torcer que o pendrive não caia mais uma vez. Onde está aqui? Orientações do trabalho. E trabalho, fechou. Já põe, só vou esperar eles abrirem aqui. Todo caso, gente, enquanto eles vão abrindo, o trabalho das regiões ele vai ser feito em grupos, tá? Eu
provavelmente na aula que vem a gente não vai, apesar de que vocês, a gente tem tempo para isso, vocês vão fazer só, enfim, vocês de alguma forma vão ter aí o período entre um ano e outro para fazer. Eu vou esperar para fazer isso mais adiante, tá? Pensar em distribuir os grupos, porque vocês vão fazer em grupos enfim, que normalmente a gente sorteia as regiões, que as pessoas adoram brigar por França, né? Quase sempre é isso, todo mundo quer fazer sobre a França, e ninguém quer fazer sobre a Alemanha. Mas se vocês acharem que tem possibilidade de a gente distribuir por afinidade, a gente distribui por afinidade. E os grupos também são distribuídos, né? Vocês que se entendem com quem que vocês querem fazer. Claro, só não pode ser, a gente vai ver ali, ó, tá? A gente está com 12 frequentando, se tiver quatro assuntos, são 5 na verdade, se tiver 4, a gente vai botar ali 3 pessoas por grupo. Tem 13 pessoas. Um grupo vai ter 4, outros vão ter 3, os outros vão ter 3, por aí vai. Não pode acontecer de ter uma dupla e um grupo de 10 pessoas, tá? E vocês escolhem com quem vão fazer, vocês vão se conhecer um pouco mais, enfim, vão entender quem tem afinidade com quem, e eu não vou interferir nisso. A gente só, claro, vai precisar definir os assuntos para cada um, para cada grupo, e vocês também, e eu também não interfiro em como vocês vão se distribuir para fazer o trabalho, só avalio a apresentação de vocês, tá? Antigamente eu avaliava o trabalho escrito e era uma outra nota, só que isso aí estava um pouco desde dos cabelos que me faltam, era isso aí, tá? Porque os trabalhos chegavam sempre no último dia do semestre. E em vez de eu dizer, não, não pode mais, passou um tempo, a gente aceitava. Aí ficava eu ali madrugando, lendo trabalho, eu não faço mais isso. Eu resolvi que eu aboli o trabalho escrito, tirei uma nota e aumentei a nota da apresentação. Isso para vocês é bom e é ruim, tá? É bom porque tem gente que escreve bem, mas não apresenta bem e acaba se prejudicando, e tem gente que não escreve bem, ou às vezes nem faz e faz uma boa apresentação. Então, se policiem entre vocês, e é para isso que existe o grupo, né? Se policiem entre vocês para que vocês dividam as coisas de um jeito justo e que todo mundo tenha domínio do que vai apresentar. Eu avalio um por um, mas tem coisas que acabam sendo aí, né, gerais, própria forma de apresentar em si, então tentem conversar entre vocês. É uma coisa engraçada, a gente tem dificuldade de conversar entre a gente como aluno, assim, em grupo. E vai ser da autonomia de vocês. Deixa eu só projetar aqui. Nossa, gente, são 13h30 já, eu tenho um potencial de falar bastante mesmo. Ô, professor, só uma dúvida aqui que eu Pode tenho. falar. O que seria a carta de vinho? Carta de vinho. Você já viu aquele cardápio que tem vinhos no restaurante? Já. É aquilo. Ah, tá. Eu não estou conseguindo projetar um dos programas aqui. Desculpem, eu estou boca aberta, estou compartilhando a guia, daí não ia para você nunca. Aqui. Então, antes eu vou falar do roteiro do trabalho, tá, gente? Volto a dizer, é muito cedo para a gente saber de tudo que está escrito aqui. Tem umas definições que a gente vai descobrindo aí, né, no decorrer, mas basicamente a gente tem um trabalho que a gente precisa usar fontes adequadas, tá? Não pode pôr no Google ali qualquer coisa. E aqui eu, inclusive, ponho um exemplo, vou passar mais adiante aqui. Ponho um exemplo de como procurar algumas coisas no Google para ter sites oficiais e fontes melhores do que livros. Vocês não vão ter acesso a livro, quase de certeza, tá? E hoje não faz falta, todas as grandes denominações têm informações atualizadas e corretas nos seus sites oficiais. Você só tem que cuidar para não pegar do blog do Joãozinho, porque o Joãozinho fala da cabeça dele, né? E talvez não seja exatamente o que era para ser dito, tá? Mas hoje a gente, há 5 anos atrás, 6, era difícil. Eu já dizia, olha, a gente tentei não. Eu sempre dei essas mesmas dicas, mas nem todas as regiões tinham sites bem feitinhos. Hoje todos têm, tá? Hoje vocês conseguem ver isso na internet. Eu muitas vezes tem regiões que eu não conheço. Vamos pensar, vinho
da Eslovênia, aí tu procura, hoje tu encontra informações boas na internet, antigamente não encontrava. Mas eu deixo aqui, inclusive, uma dica de como vocês fazerem isso. Uma coisa, e é um puxão de orelha que eu dou em vocês, que vocês não têm culpa. E vocês herdam das outras turmas, tá? As pessoas têm problema de ler. Elas ou não leem, ou leem, eu não sei o que que elas leem, que é diferente do que está escrito ali, tá? Então, leiam com calma essas instruções que vocês entendem o que é para fazer, tá? E, claro, isso não me impede de vocês me perguntarem e de eu explicar, mas normalmente eu deixo as coisas bem explicadas. Então, aqui vocês vão ter, assim, a gente vai ter aula inteira para o trabalho, mas é claro que vocês não vão falar por 4 horas. E eu pretendo que vocês não falem mais do que 2, tá? Eu corto vocês não, né? Mas eu intervenho, eu vou dizer, olha, preste atenção nisso, lembrem que essa é a uva mais importante dessa região. Então, as apresentações esticam, mesmo no presencial, tá? Elas sempre são mais, né, são maiores do que o que vocês planejam. A dica de ouro é, né, gente, apresentem do jeito que vocês gostariam de estar escutando. Isso resolve muita coisa. Isso resolve as pessoas lendo assim de um jeito chato que eu tenho que fazer assim. Eu às vezes acho que eu deveria trabalhar na Globo assim, que eu tenho que ficar com uma cara assim minimamente não ruim, não é uma cara boa, mas uma cara não ruim assim, tipo como quem tá. Eu tenho um tremendo problema de atenção, né? Então quando eu não estou entendendo nada, não é entendendo, é me distraindo, eu entendi que a turma inteira está distraída. E vocês têm que ter esse cuidado, tá? E outra coisa, por que que eu sempre cobrei a apresentação e o trabalho escrito? Tá, primeiro porque é a hora de a gente conversar e de a gente, enfim, né, socializar o assunto, mas porque vocês escolheram uma área que a comunicação é fundamental. Então lembrem disso. Eu tô com vergonha, tô nervoso, não sei o quê. Já começou errando, tá? Tem que ir ali, tem que fazer. Vai ser assim quando vocês estiverem com um prato na mão, com uma garrafa de vinho ou apresentando um trabalho. Então, sempre teve. E as coisas que eu faço elas costumam ter explicações muito boas. Eu sou muito chato nisso. Eu devo ser uma pessoa insuportável de conviver, mas eu realmente costumo ter, assim, grandes explicações para eu fazer as coisas. E por isso que muito dificilmente eu mudo o modo de operar, porque elas acabam quase sempre tendo um porquê assim bem estruturado meu para mim mesmo, assim, para eu entender por que que eu estou pedindo isso para ele, se não tem importância, eu não tinha que estar pedindo. Mas enfim, o que eu estava dizendo para vocês, tá? O trabalho a gente vai ter assim, ó, que tem em cada país, tem as determinadas denominações, que às vezes são regiões, às vezes não são regiões. É cedo para a gente falar sobre isso, mas tem bom trabalho, Everson. Mas a gente tem aqui o que cada país tem que procurar, tá? O número de regiões nem sempre bate, nunca é todas do país, tá? Isso seria impossível, e não é todas, inclusive, das que a gente gostaria de falar. A gente não fala, por exemplo, em Novo Mundo, mas não dá tempo. Isso aí. Eu sempre digo para vocês que sommelier é uma coisa para a vida. Tá? A gente não terminou de degustar quando acabou essa unidade, está maravilhoso. A gente não terminou de ler o que está escrito aqui, tá bom. É aprender cada dia, às vezes eu descubro vinhos novos, regiões novas, e não é anormal, não é porque vocês saíram deficientes do curso, é porque é a natureza dessa área. Mas enfim, tá? Tem aqui, isso aqui vai estar no Siga direitinho para vocês, dizendo aí sobre a apresentação, sobre o tempo que vocês têm, no máximo 2 horas, bem no máximo, por favor. Sabendo que eu intervenho, que eu digo, olha, volta naquilo ali, porque isso aqui é importante, anotem isso aqui, por aí vai. Tá? Esse trabalho é parte da nota de vocês. 2,5 pontos é dele. São dele, né? Acho que o plural está correto. Aí, deixa eu. Peraí, gente, desculpa, eu tenho que me atravessar aqui porque eu não enxergo o negócio com esse celular na frente. Aí vocês ficam me enxergando assim, meio que perto demais. Vamos lá. E aqui também tem as orientações da carta. Foi. Deixa eu só voltar na tela do Meet, que eu não estou vendo daqui.
Ai, gente, eu não. Agora quem me fez a pergunta não tá aparecendo. Era o Joaquim, foi, acho? Acho que sim. Que tinha perguntado o que que era a carta, não o Lucas. Acho que era. Enfim, Tinha sido eu ah, que tinha perguntado da carta. pronto, tá aí. Tá? A carta, na verdade, é aquele, né, aquele cardápio de vinhos, tá? Aqui a gente tem as instruções para ela. Vejam só. Mais uma vez, eu acho que no dia que eu vou falar sobre ela, eu falo, né? Até porque não adianta vocês começarem a fazer agora. Até pode, se alguém quiser. Eu acho que é muito, muito duro ainda para vocês, tá? Mas tem aqui também as instruções, vão estar no Siga direitinho. Tem um arquivo com os rótulos, tem que ser aqueles rótulos. Eu, inclusive, tenho que atualizar esse arquivo para facilitar um pouco, inventar a safra de alguns atualizada. Mas esses rótulos eu não mexo e não mudo. Por quê? Porque eles estão ali com alguma lógica. Eu faço algumas exigências que eu percebo que se vocês entenderam o que eu queria ou não, usando aqueles rótulos, tá? Vou falar en passant, porque quando a gente falar de cartas, a gente repete isso aqui. E as cartas vão ficar para o ano que vem também, tá? Daí deixo as férias aí para vocês fazerem isso, fazer com o tempo que quiser. Mas basicamente vocês vão ter que pegar 10 dos rótulos, que vai ter um arquivo ali com os rótulos. Não pode ser de fora, tá? Porque senão eu não sei como é que vocês extraíram as informações, não sei se vocês não copiaram uma carta, não sei, tá? E eles são escolhidos a dedo para algumas situações, de eu perceber se vocês entenderam o que eu pedi para vocês. Vocês têm que ter 4 tipos de vinho, é cedo para falar sobre isso, no mínimo 2 rótulos da Europa, no mínimo em um dos vinhos de mesa, 2 rótulos de um mesmo lugar, e é mais ou menos isso. Eu volto a dizer para vocês, tá? Não tenho por que eu ficar lendo tudo isso aqui, porque é super abstrato para vocês. Porque na aula de cartas vocês vão ver que vocês têm N possibilidades de pôr uma ordem lógica nela. Vocês só não podem misturar uma coisa com a outra. Escolher um jeito é um jeito do começo ao fim. Não começa, não muda no meio do caminho a regra que fica esquisito, tá? Mas vai estar lá direitinho para vocês também. E assim vai se compor a nota. Olha, ele apagou em vez de. E assim vai se compor a nota de vocês, tá? Eu acho que tem um número de trabalhos suficientes para a gente não depender de nenhuma avaliação, tá? E importantes para vocês. No normal, a gente tem uma avaliação a mais, que inclusive é a prática, que vai acontecer para vocês muito provavelmente em atividades complementares, que é a prática de degustação. Vocês recebem 2 vinhos em dupla, ou era em dupla, né, no tempo que a gente podia ficar babando um perto do outro. Tinham que descrever os vinhos. Essa não tem, então as notas que a gente tem hoje é instrumentos que vocês têm que fazer, a apresentação, a carta e, e a avaliação. E tem a avaliação, enfim, geral que eu faço de cada um, tá? Volto a dizer para vocês, né? A gente vai conversar ainda sobre esses instrumentos, mas hoje é muito cedo para a gente fazer isso. E ficar aqui empatando vocês e falando, e vocês não vão entender nada, porque, ou vão entender muito pouco, porque a gente ainda não, né, não destrinchou o assunto, não está mais familiarizado com eles. Eu confesso que eu já levei mais tempo do que eu gostaria, não por mim, mas eu quero que vocês tenham aí, já que vocês estão com esse fardo de 6 horas de aula aí, que vocês consigam fazer isso do melhor jeito possível. E deixo aberto para vocês perguntarem, fazerem aí questionamentos. Enquanto vocês pensam alguma coisa, eu só vou repetir que, como demora para ajeitar e tem que ajeitar o plano todo de uma vez só, eu vou pôr como notícia para vocês as atividades de hoje e da próxima semana, tá? E provavelmente ainda hoje o plano esteja prontinho. É que esse plano é capaz de dar uma porcalhada que me assusta, até pode pensar. Mas tudo bem, eu vou tentar fazer isso quanto antes. Agora me perguntou por um livro. Tem um livro que eu sempre recomendo, foi meu primeiro livro de vinhos, não que eu escrevi, óbvio. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. E é um livro que ninguém fala
sobre ele. E é um dos melhores livros que tem, porque ele tem, inclusive, ele é um pouco mais avançado, mas ele tem uma linguagem fácil e tu consegue ir do zero ao 100 com ele. E eles são jornalistas e eles são muito bons, porque todo mundo se mete a falar de vinho, que é uma coisa que me incomoda um pouco, e nem sempre fala direito. Às vezes fala bobagem, às vezes fala achismo. Esses caras são muito bons mesmo. E aqui tem outro, ó. Tem os dois que eu mais gosto, que eu acho que é assim, interessante. E não são aqueles livros pesados. Vocês vão ver assim que no plano de ensino tem as referências, tem lá a Bíblia do Vinho, já vou projetar. Tem ali a Bíblia do Vinho, tem tem o A La Russe do Vinho, mas eles são assim enciclopédicos, nem sempre eles são bons de ler, nem fáceis de ler. E esse caso eu acho que é um livro muito bom, botei no lugar errado. Muito bom, muito didático e que realmente tu vai do nada ao muito com ele. Que é este aqui. São dois americanos, é um casal, inclusive, que gosta de vinhos, que escreve muito bem e que entende muito bem, tá? O Vinho para Leigos. Mas ninguém fala sobre esse livro. Não sei o que acontece. Tá? Realmente muito bom. Para quem conhece aquela série Para Leigos, que é, enfim, tem tudo para leigos, e aí, inclusive, tem um personagemzinho, que é esse aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Opa, diminuir, ao invés de aumentar. Que é esse. Vai? Que é esse mocinho de óculos aqui, ele dá dicas, ele aparece no meio do livro. Eu gosto muito desse livro, tá? Para mim, ele é o primeiro livro que todo interessado por vinhos deveria ler, para ler sem preconceito, sem erros, sem achismos, porque a gente tem muito disso somente no Brasil, tá? Tem autores brasileiros que eu acho muito ruins. Outro que eu acho que é realmente muito bom, vou copiar aqui para vocês. O site da Wine Folly é muito bom, tem bastante conteúdo aberto, inclusive, e o livro é melhor ainda. E aí tem tudo o que vocês precisam, tá? Eu acho, o Eduardo percebeu exatamente da série Para Leigos, que é realmente bom, tá? Eu acho muito bom. Ele é tão bom que ele tem uma tabelinha que eu achei aqui no máximo. Eu acho que teve um tempo que eu passei isso como material, mas como eu reclamo que é muito material, teve coisa que eu arranquei. A tabelinha de pronúncia, né? E aí, claro, o tradutor traduziu para uma escrita em português, né? Então era ali, tipo, sei lá, Gewürztraminer, ao invés de estar escrito Gewürztraminer, estava escrito como a gente lê, assim. E acho bem bom mesmo, tá? E eu, particularmente, acho que esses são os melhores livros para começar e para ir um pouquinho mais adiante neles mesmo, tá? Para a parte mais de enologia, tem o livro do Lona, que eu não gosto quando o Lona fala de serviço, Lona não conhece de serviço, conhece de enologia, que é o que está também que tá também na bibliografia da unidade, né? Quando o plano tiver posto, vai aparecer. Que mais? Mas eu acho que por aqui, assim, tá super bem, tá? O Vinho para Leigos não existia na nossa biblioteca. Quando eu cheguei, eu pedi para comprar, e hoje eu acho que tem 10 e eles nunca estão na biblioteca, porque todo mundo pega eles. E tem uma aluna que comprou, ela quer me dar o livro, e eu vou deixar, assim, tipo, disponível para ver se as pessoas, assim, quando acabar os da biblioteca, peguem. Eu tenho a versão antiga ainda, o vermelhinho. Tá no campus, inclusive. Mas eu acho que esses são bem bons, tá? Bem bons. Revista que eu acho que tem, e que na internet tem bastante conteúdo aberto, revista Adega. Eu acho que a revista Adega tem um trabalho bom e sério, tá? Sobre vinhos. Depois, claro, tem aquelas revistas internacionais, Decanter. Em análise sensorial, eu comento algumas delas, tá? Decanter, Wine Spectator e tudo mais. Que são publicações sérias. Criticáveis algumas vezes, aquela coisa de ranking de vinhos. Pô, tô antecipando o assunto aqui, mas quando a gente falar em sensorial, vocês vão ver, né? Aquela coisa de ranking de vinhos, às vezes ela é tanto comercial. Mas elas têm, sim, bons materiais, boas. No campus eu tenho algumas edições. E elas chegam caras pra gente, então
né, quando eu compro ou ganho, ela vira assim um artigo de, olha, gente, vejam esta revista. E eu já emprestei algumas e por isso que eu não empresto mais, né, porque elas não vão. Mas eu acho que essas eram minhas dicas, assim, em princípio. E, e aí, assim, ó, bem da parte, assim, mais etnografia mesmo, Bíblia do Vinho, Atlas Mundial do Vinho, da Jancis Robinson, maravilhosa, ela é muito boa. É dela com o Hugh Johnson e um resumo dessas coisas, La Russe do Vinho. São os mais. Mas volto a dizer para vocês, eu acho que. Não sei. Eu acho que o vinho para leigos é muito mais didático e diz coisas tão boas quanto esses outros, só que de uma forma menos cansativa. Perguntas, gente? Também, enquanto espero que talvez alguém tenha mais alguma coisa para dizer, mais uma vez digo assim, tá, gente? Não me agrada muito a forma como vai ser, mas é a que a gente tem. É a que a gente tem. Essa coisa de correr, de se matar, assim, eu digo, não dá, gente. As pessoas precisam digerir, né? Isso aí seria mais ou menos como almoçar e jantar ao mesmo tempo, se bem que às vezes a gente faz isso, e depois fica mal. Né? Não, comer o almoço tem que dar um tempinho do almoço, tem que comer a janta tem que dar um tempinho da janta, não funciona, né? Não dá para juntar os dois e dizer, tá, isso aqui vira. Gastei 2 horas para almoçar, 2 horas para jantar, junta tudo e dá tudo certo. Não dá. Tá? Educação, isso funciona mais ou menos assim também. Porém, é o presentinho que nos deram aí para a gente tentar dar uma cara de normalidade para as coisas do ano que vem. Algo mais, gente? Não esqueçam que, bem lembrado, deixa eu copiar aqui, deixa eu só abrir a agenda. Não esqueçam que vocês me encontram. Copiei aqui, peraí. No horário extra classe, toda quarta de manhã. Deixa eu só editar a mensagem aqui, porque ele quarta-feira tirar a data, que aí fica para sempre. Isso aqui. Nas quartas, eu tô a manhã inteira aguardando vocês nesse endereço. Se eventualmente acontecer algum problema, primeiro que até eu posso esquecer, né? Mas eu não costumo esquecer, costumo estar ali na hora que abre e, enfim, tô, né, fazendo algumas outras coisas, aguardando que vocês, igual como é no presencial, ficar na sala esperando, quem vier veio, quem não vier não veio, e assim vai. Eventualmente cai a internet, eu nem percebo. Cai a sala, eu não percebo. Manda um e-mail, que é uma coisa que eu vejo fácil, tá? E que pai eu aviso ali, tô procurando, né, qualquer coisa eu aviso, opa, não vi que tinha acontecido. Eventualmente vocês entram e eu fui no banheiro, e aí eu não vejo, e aí quando eu volto eu não vi com vocês, né? Em vez de ele deixar avisado que alguém tentou entrar, ele apaga, né? Então, caso aconteça alguma coisa, tentem me avisar por e-mail. Vale a pena eu pôr meu e-mail aqui. E na aula da outra unidade eu comentei, né? Eu não passo o WhatsApp porque as pessoas se perdem no WhatsApp, tá? E até porque eu não vejo no meu celular, eu não sei, não sei onde tá na minha frente. Mas aqui eu esqueci que eu estava usando ele como câmera. Mas no geral ele fica jogado ali no silencioso, porque senão eu não consigo. A gente fica aí à disposição das pessoas que acham que você tem que responder de última hora. Então, nem adianta muito me procurar no WhatsApp, vai ser mais ágil que nem sempre é, tá? E aí no e-mail tá sempre aberto aqui, eu sempre dou uma olhadinha na guia, qualquer coisa eu retorno. Mas amanhã, por exemplo, eu vou estar às 8 horas aguardando lá, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Provavelmente não seja o caso de vocês, né? Não começar, ou podem estudar hoje e querer tirar dúvida amanhã? Pode. Tem o horário extra classe. Nossa, já deu meia aula, na verdade. Eu estou roubando o tempo de vocês para. Eu acho até que eu vou começar a aula mais tarde na semana que vem, assíncrona, que eu compenso esse tempo que vocês estão levando aqui. Possivelmente eu vou fazer isso. Possivelmente eu faça só 2 horas, que aí vocês ficam com 2 mais 4, 6, fechou. Mais ou menos isso.
É isso, gente. Pergunte sobre a aula de amanhã. Normal, síncrona. Não sei, tinha alguma diferença, Eduardo, que tu não notaste assim, ou é só uma pergunta? Tá, deixa eu falar isso. Não, na verdade, porque eu tenho o FIC de espanhol que caiu na quarta, Tá. no horário das 15 horas, e eu queria ver como é que ia ser a dinâmica, se seriam síncronas, se teria a Síncrona possibilidade. gravada depois. Nunca falei isso, mas Sim. evada-se no horário da outra aula. Às vezes é o que a gente tem para fazer, gente. Enfim, Sim. claro que isso não é ideal, mas tenha o comprometimento de ver depois. Vai dar tudo certo desse ponto de vista. Não vou ser eu que vou ficar ali reclamando porque as pessoas estão estudando. Eu reclamo quando elas não se interessam. Perfeito. Sim. É bom que isso está gravado. Eu disse, não, pode sair da aula. Enfim, acho que é uma coisa que acaba acontecendo. Então, dessa unidade, nos vemos na semana que vem. Eu vou ver direitinho que eu posso ter cometido algum erro aí no meu cronograma, mas eu acho que é isso aí sim, porque a gente teria hoje, claro, mais 4 horas, mais 2, e na semana que vem eu acho que a gente começa ali. Alguém me faz uma gentileza de vocês. Consultem qual é o horário que fica melhor. Quando a gente tiver aula reduzida, como por exemplo semana que vem, só deixa eu calcular aqui, vocês vão ter hoje hoje 4, mais 2, 6. Talvez seria legal. Não, deixa assim, a gente começa as 2 semana que vem de qualquer jeito. Eu acho que é menos confuso e quanto antes a gente começa, antes termina e mais fecha com o horário que as pessoas vão saindo. Então é melhor deixar assim. Ideal era a gente começar ali pelas 3, pensando que vocês teriam 2 horas da 1 às 3 para ver mais alguma coisa, mas enfim, isso é o tempo de vocês aí, eu não vou ficar dando pitaco em como vai funcionar. Acho que é melhor deixar assim mesmo. Daí, na semana que vem, em princípio, a gente se vê às 2, senão eu aviso ali que o horário é diferente. Mas pelo que eu percebo, para vocês é melhor que comece antes e termine antes, se for o caso. Ou que não termine, mas que vocês saiam tendo visto o começo. Então tá, gente, obrigado. Mais uma vez, desculpem essa organização do semestre, mas é a que tem, né? E tá, enfim, longe do que todos nós, acredito que do IFSC todo gostaríamos. E dessa unidade nos vemos na semana que vem e da outra nos vemos amanhã. Se alguém aparecer no Extra Classe amanhã de manhã, eu vou estar aguardando. Bom, descansem aí, tentem ver o conteúdo num jeito menos cansativo para vocês. Chama o marido, o cachorro, sei lá, é o quê, ali, tenta dar um tempo ali. Faz 2 blocos de 2 horas de sei lá o quê. Tentem só não fazer isso ser tão cansativo, porque tem possibilidade. Então, quanto mais a gente fizer isso de um jeito menos cansativo, menos a gente vai cansar, mais a gente vai aproveitar. Então tá, gente. Tchau, obrigado. Até Tchau, amanhã. professor. Até a próxima. No caso, amanhã, né? Tá, não tem problema. Depois a gente vai se entender.